E hoje falar uma passagem, uma parábola bem famosa, em que Jesus Cristo pronunciou a parábola do remendo novo em pano velho e vinho novo em odres velhos, quando na verdade ele respondeu à indagação dos discípulos de João Batista sobre o jejum. Os discípulos de João queriam saber porque eles e os fariseus jejuavam, mas os discípulos de Jesus não. Jesus utilizou então dois exemplos de fácil entendimento que tinham a ver com os costumes da época. Os judeus eles estavam familiarizados com as práticas de remendar vestes e fermentar vinhos em odres. Então a passagem, né, a parábola, ela termina dessa forma: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Essa passagem tem nos outros evangelhos, mas aqui eu li a de Marcos 2, 21, 22. E o que significa esses odres novos, né? Os odres eram um tipo de cantil feitos de pele de cabra, um couro, né, usado para guardar líquidos dentro. Então ele utilizava confeccionados na forma de um saco, né, onde para colocar líquido lá dentro. E até hoje é usados também em diferentes culturas, em regiões diferentes do mundo. Por exemplo, tem lugares, inclusive na China, que é utilizado para fazer até manteiga, né? Coloca nata dentro desse odre e joga no chão até ela virar manteiga. E os odres, eles mantinham a temperatura do líquido agradável, principalmente para aquele ambiente desértico e para aquele povo que caminhava por grandes distâncias no calor lá de 40 graus. O odre novo era também muito forte e ao mesmo tempo ele era elástico, ótimo para armazenar o vinho novo, que fermentaria com o calor, liberando gases, expandindo então a estrutura. Quando na antiguidade se fazia um vinho, era comum então colocar o suco de uva ou vinho recém-formado em um odre novo. À medida então que ia fermentando o vinho, ia liberando o gás e por não ter onde escapar, ele ia enchendo o odre e esse odre ia então expandindo. Isso porque ele tinha uma elasticidade. Não é preciso dizer que no fim do processo o odre estaria muito maior. Porém, esse odre não poderia ser usado novamente da mesma forma, porque aí a elasticidade dele já teria sido perdida e o couro teria chegado ao limite. Se fosse colocado então no odre velho um suco de uva ou vinho para ser fermentado em fase de fermentação, quando ele fosse expandir, obviamente ia rasgar esse odre ou iria estourar. Por isso que não tem jeito de colocar um vinho novo no odre velho. Temos que lembrar também, né, que o vinho era muito comum na cultura bíblica. Inclusive o primeiro milagre público de Jesus foi transformar em água em vinho, que todo mundo conhece, a famosa festa de casamento em Caná, que está lá em João 2. E a outra frase, né? Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. As costureiras sempre dizem que é mais fácil e prático fazer uma peça nova do que consertar uma antiga. Remendos são soluções provisórias para prolongar a vida útil de uma veste, e a palavra grega usada por Jesus sobre o remendo foi agnafos, indicando um tipo de tecido inacabado, de algodão e fibras ainda desalinhadas. O pano novo
ainda não tinha escolhido, ainda não tinha encolhido com as lavagens, de modo que o uso do pano novo em uma roupa velha causaria o rompimento da roupa velha, pois o pano novo vai encolher quando ele for lavado. E aí ele rasga aonde ele estava costurado na roupa velha. O pano novo é o próprio Jesus, a nova aliança da graça, e a roupa velha era a lei de Moisés, todo o sistema religioso que dominava os fariseus, escribas e religiosos da época em que não compreendiam os requisitos para o novo reino instalado por Jesus, que era o arrependimento, o perdão e o novo nascimento. O vinho novo também representa a revelação crescente de Jesus dentro de nós e os odres, nossas estruturas mentais. Jesus estava com eles e ele era maior que toda e qualquer regra. A santidade consistia em se aproximar dele e recebê-lo no coração como um novo homem com uma nova vida. Apesar da comparação entre a antiga e a nova aliança, pano velho e remendo novo, Jesus aponta para um futuro em que os corações dos homens seriam comparados a vestes novas, brancas, completas e sem remendos. O novo trazido por Jesus e o velho pela religião de Israel. Quando se mistura o novo com o velho, a consequência é desastrosa. A roupa rasga e os odres se quebram. Jesus propõe uma transformação através da fé e não pelas tradições religiosas. Uma transformação pelo amor e não pela religião. Uma transformação pela graça, que se cumpre com a ação do Espírito Santo em nós, pecadores como Saulo, que se fez Paulo. Eis o reino de vestes que não precisariam de remendos. Os discípulos de João e os fariseus estavam perdendo oportunidade de desfrutar do vinho novo, porque seus odres estavam envelhecidos pela tradição e pelos costumes. As velhas tradições religiosas estavam impedindo que muitas pessoas pudessem ter uma nova experiência com Cristo. Jesus fazia menção ao fato de que as novas coisas referentes ao reino que estava ensinando aos judeus não poderiam ser armazenadas nos velhos costumes deles. Numa aplicação mais prática, podemos dizer que é impossível alguém receber as coisas de Deus a menos que tenha nascido de novo, que seja uma nova criatura. Tentar absorver as coisas de Deus e tentar aplicá-las à velha natureza ou ao velho homem só resultará em um rombo maior e um desperdício. O Jesus não veio apenas para remendar a nossa vida. Jesus não veio para dar um retoque, fazer um puxadinho, passar uma tinta fora da casa. Jesus veio para derrubar toda a casa e construir uma nova, fazer tudo de novo. Se você ainda não fez isso, é sinal que ainda está na religião e não na fé verdadeira em Cristo. Está tentando colocar um remendo novo em uma roupa velha. Como é tentador remendar, ou seja, fazer somente algumas mudanças que não atinge o centro das estruturas, ou seja, da exploração, ou seja, nem a nossa raiz e por conta do nosso próprio comodismo. Às vezes parece bem mais fácil remendar do que renovar. É mais fácil continuar disseminando uma religião água com açúcar ou de panos quentes, dando espaço para o então movimento, uma espécie de movimento religioso alienante. Jesus critica uma religião com costumes arcaicos que em nada transformam a vida e o mundo, apenas se prendem
a ritualismos. Ao invés de explicar ao indivíduo que ele deve nascer de novo pela graça e que tenha metanoia, que tenha uma transformação da mente e do coração, o que as religiões estão fazendo é condicionar o indivíduo com regras morais, comportamentais, usos e costumes, ou seja, exterioridades, e no final das contas, o indivíduo não muda nada. Ele acaba caindo na hipocrisia, pois por fora ele apresenta um comportamento religioso, até de boas maneiras, mas por dentro não houve mudança no coração. Continua por dentro sendo o indivíduo egoísta, avarento, invejoso, julgador, ou seja, do mesmo jeito. Mudou o que? Somente a embalagem. E o resultado é péssimo. Isso é o que significa um remendo novo na roupa velha. O estrago acaba ficando muito maior. Os remendos surgem com muitas cores e tamanhos. Idas à igreja, vida fora de suspeita, evangelho vivido de forma só emocional, superficial, mas nada de transformação, de rasgar as antigas vestes e vestir as novas para aguardar a volta do noivo. A religião não é Deus. A religião é o meio para ir a Deus, mas ela em si não é Deus. É como um avião, ou um trem, ou um ônibus que leva o indivíduo ao destino. Essa é a proposta. Ninguém entra num trem, num ônibus, para ficar lá a vida toda. Porém, isso acontece com a religião, quando as pessoas entram para buscar e encontrar a Deus e permanecem apenas no sistema religioso, sem ter a experiência do encontro pessoal e a transformação. Muita gente confunde religião com Deus. Por isso, muitas pessoas se apegam às regras das religiões ao pé da letra e defende essas regras todas como um fanatismo. Porém, permanecem cegos em suas regras e observâncias e não saem dali e nem ultrapassam aquilo. É como alguém então que toma, usando esse exemplo, um trem ou um ônibus para conhecer a capital, uma pessoa lá do interior vai conhecer a capital, vai conhecer lá São Paulo, nunca foi para São Paulo, e aí permanece no ônibus, sem conhecer São Paulo. O ônibus, ele pega um ônibus leito, né, confortável, tem um serviço de bordo, poltrona reclinável, ar-condicionado e está gostoso lá dentro, né? No fim, o passageiro acaba ficando por lá mesmo e acaba não conhecendo o destino. Chegar em São Paulo pela primeira vez pode ser perigoso para uma pessoa simples do interior. Tudo é desconhecido, será necessária uma mudança, sendo que no ônibus eu estou seguro e confortável. É só eu pagar a passagem e o serviço de bordo e cumprir todas as regras e está tudo certo. E está tudo certo e vou ficar por aqui mesmo. E depois começa inclusive a fazer propaganda do ônibus, né, tentando levar as pessoas lá para o ônibus, porque é gostoso lá, é confortável. Isso é o chamado proselitismo. As pessoas então no ônibus são acolhidas, né, têm a sensação de pertencimento, louvam a Deus, mas estão no ônibus da religião. O ônibus não é o destino. A religião não é o destino. A religião é apenas o meio de se chegar lá. E para entrar no reino de Deus, é preciso lançar fora toda a nossa roupa velha e os odres usados. É chegado o momento de uma escolha radical. É preciso chegarmos ao destino final. Nós temos que entrar no ônibus, mas chegar no destino. Não é mais possível ficar enrolando, ficar emplacando negociações, ou tentar combinações ou convivências impossíveis, ou seja, passar a vida dentro desse ônibus. Aquilo que agora se instaura é totalmente novo, a proposta de Jesus, diferente
que não leva em conta um rearranjo do resto. Não é apenas passar uma tinta, não é apenas um remendo, é nada disso. É uma união fundamental, é uma vida de qualidade, é uma mudança radical, é uma roupa nova, é um vinho novo, no odres novos, é uma nova vida. O encontro com Cristo é prefigurado no encontro com o noivo, para expressar toda a alegria que o caracteriza. É preciso a gente dar um mergulho para sair do outro lado, aqui sim que era o famoso batismo da imersão, desde o cristianismo primitivo, em que a pessoa mergulhava e morria o homem velho, e nascia do outro lado o homem novo. Então, é uma transformação radical. Não tem como remendar, não tem como enrolar, não tem como passar uma tinta e nem fazer um puxadinho. É preciso nascer de novo, ser uma nova criatura, que só assim conheceremos o que é a verdadeira paz, que excede todo entendimento, a verdadeira felicidade e a verdadeira liberdade. Que Deus nos abençoe com essa graça desse encontro transformador. Grande abraço no coração.